Olá, esse é mais um episódio do Pulo do Galo, um podcast criado pelo 4º ano de Publicidade e Propaganda e pensado por quem ama um bom papo sobre comunicação. Eu sou o Lucas Souza, fundador do estúdio L2, aluno do 4º ano de Publicidade e também host aqui desse podcast. E eu sou Vilma Vieira, gerente de comunicações e marketing da Evely AI, startup norte-americana, e também aluna de publicidade e propaganda aqui pela Unicentro. E essa temporada nós temos o apoio do Sicredi Planalto das Águas, uma instituição financeira cooperativa que acredita na força da educação e no desenvolvimento local. Sicredi, muito obrigado por apoiar esse projeto e embarcar nessa junto com a gente. A nossa convidada de hoje é de casa. Formada em Publicidade e Propaganda pela Unicentro, é analista de branding e líder de projetos no grupo 3C. Ela ajuda marcas a entenderem quem são, como se posicionar no mercado e como criar conexões reais com o público. Seja você dono de um negócio, profissional de marketing ou estudante de publicidade, a conversa de hoje vai te fazer olhar a marca com outros olhos. Seja muito bem-vinda, Ianca Soares. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. Muito animada para essa conversa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser uma conversa maravilhosa, eu tenho certeza, sobre branding, que é aquilo que você ama falar, a gente também gosta. Então, eu já queria começar te perguntando, você é daqui da Unicentro, e como que você chegou até o cargo que você está hoje lá na 3C como analista de branding? Qual foi esse caminho que você construiu até chegar nesse cargo? Então, eu queria fazer cinema, acho até que compartilhei com a professora Rafa sobre isso. Mas eu não queria fazer roteiro, não queria filmar, não queria editar, eu queria era ter a ideia. E aí eu vim fazer publicidade, que é um lugar que as pessoas têm muita ideia, né? E aqui, apesar de eu ter me identificado com pesquisa, ter gostado muito de teorias da comunicação, meu foco era cinema e eu me encaminhei para produção audiovisual. Até estagiei nisso. Quando saí da faculdade, fui ser produtora e também editora, filmmaker e roteirista, porque fui ser sozinha uma pessoa que ocupa um setor inteiro de marketing numa empresa. Acho que isso acontece com muitos de nós, né? Todas as funções. E lá permaneci por algum tempo, aprendi muito, mas abri uma vaga na 3C de produção e aí eu fui fazer cinema lá. E dentro de produção, algo começou a me chamar muita atenção, que era a direção de arte. Não a direção de arte de design, mas a direção de arte essa do teatro, que vem do cenário, do figurino. E eu comecei a pensar por que as coisas eram escolhidas para estar ali naquele cenário. Porque a gente escolhia uma cor, porque a gente escolhia um ator, porque era gravado num lugar e não podia ser gravado em outro. O que determinava isso? O que criava esse padrão? E aí fui me aproximando disso e fui começando a ficar angustiada, porque eu não sabia exatamente o que guiava essa unicidade da coisa. E por que a gente produzia tanto vídeo ali dentro para uma única empresa e esses vídeos pareciam que eles eram diferentes, que eles não se conectavam. E, enfim, havia como a gente desenhar um padrão, havia como eu conseguir determinar a razão pela qual eu escolhi isso e não isso, porque eu decidi botar isso aqui e não botar dessa forma, porque eu estou dirigindo esse ator desse jeito e não desse jeito. E aí eu fui começando a entender e criar essas diretrizes ali dentro. E aí, associando isso ao cinema, eu encontrei essa coisa olhando para diretores como Tim Burton, enfim, esses famosos que a gente tem referência, porque eles carregam essa unicidade nos materiais que eles produzem. A gente bate o olho e a gente sabe que isso é Wes Anderson, isso é, enfim, Almodóvar, entre esses diretores mais renomados. Como isso acontece? Que tipo de artifício eles usam para que você bata o olho e você reconheça o trabalho de alguém? Essa assinatura que eles carregam, eu entendi que era branding. Era um conceito que eles respeitaram e se mantiveram consistentes durante uma carreira inteira e por isso você bate o olho e reconhece. Isso é muito legal, porque a gente acha às vezes que é mágica, né? Esse toque em comum, mas não tudo é muito pensado. E quando a gente fala desses padrões que você comentou, né? A gente tem o conceito de identidade, né? Ali por trás. E muito se fala de identidade visual e acabam confundindo os termos, né? De branding e identidade visual. Então, assim, se você pudesse definir, né? O que seria cada um desses termos? Qual que é a diferença deles? O que é branding e o que não é branding, né? Identidade visual não é branding. Cor não é branding. Logo
dentro da identidade não é branding, um feed bonito, organizado não é branding, um vídeo cinema, demorei para aceitar isso, mas não era branding. Essas coisas todas, elas não formam o que a gente tem de percepção, e a percepção que a gente tem de ver é o branding. Então, sim, elas colaboram em conjunto para que a gente construa essa percepção, mas sozinhas elas não fazem esse trabalho. E, aliás, se desconexas, elas até atrapalham, porque é muito normal a gente entrar num perfil e a gente não entender o que aquela marca vende, ou a gente não entender, tá, o que ela quer ser. Ora ela é divertida, ora ela é muito sofisticada, ora ela tem uma comunicação super profissional. O que essa marca é? A gente não se conecta com ela porque ela mesmo não se define. Eu acho até interessante quando você nos contou isso, que a cor, o que está dentro do vídeo também é branding, né? Também precisa ser pensado assim. E como branding são vários detalhes que precisam ser pensados para que se construa uma comunicação o mais coeso possível, né? A forma como, o tom de voz, a hora que a pessoa vai se comunicar dentro das redes sociais ou fora das redes sociais, a forma como ela se veste, a forma como ela se comunica em um podcast, por exemplo. Então, todos esses detalhes, quando a gente vai estudando branding, a gente até pensa que é algo, nossa, muito difícil e muito distante do cenário de pequenos negócios, por exemplo, pequenas marcas. Uma loja do centro precisa pensar branding? É o momento de pensar branding ou isso só está voltado para grandes empresas e é muito investimento em branding? Como que você enxerga isso? Como você disse, branding é tudo, é todos os pontos de contato, né? Então, a gente define branding como esta junção de todas as expressões da marca. Então, o branding não é feito só pelo marketing, nem só pela pessoa de branding, ele é feito pela empresa inteira. A marca, ela se constrói e ela se destrói em um ponto de contato. Então, a Disney, ela pode construir toda uma experiência, uma marca muito consistente, mas daí lá no atendimento, quem está vendendo o ingresso para o brinquedo, se isso é rompido ali, toda a tua percepção de marca pode ir por água abaixo. Então, o branding, ele é feito por todos. A menor empresa, a padaria, a mercearia, o salão de beleza, ele está fazendo branding todos os dias, religiosamente. Talvez ele não esteja pensando conscientemente, racionalmente, como ele quer ser percebido, mas essa percepção ela vai ser criada de qualquer forma, né? Se não por você, gestor de empresa ou profissional de marketing, pelo seu cliente, que vai estar fazendo por ele. Provavelmente você não vai gostar do que ele vai estar construindo, porque você não deu material ou aparato para ele poder construir da forma como você deseja. Quando é o momento de fazer isso, e se pequenas empresas deveriam fazer, eu tenho para mim que a gente tem que fazer desde o início, né? Antes de como você vai fazer uma marca, como você vai criar uma identidade visual se você não criou uma marca. Como você vai, enfim, começar a pensar um calendário editorial se você não criou essa marca, se você não definiu o que você é, a forma como você fala e o que o teu produto vende enquanto valor de negócio, que não necessariamente é a coisa que você vende, mas a relevância desse negócio para a pessoa que você escolheu atender, né? Então, o ideal seria, antes de tudo, antes de definir o produto, defina o seu brand. Mas se você não fez isso ainda, é o momento, é agora. É um risco, né? Igual você falou, se você não define essas coisas, o teu público, o teu cliente vai definir por você. Total. E nem sempre é aquilo que você espera. Ele vai tomar do juízo dele o que ele entende que esse produto é, o que ele entende que essa marca defende. Então, acho que a gente pode partir do básico, que é pegar um papel, traçar uma linha, eu sou, eu não sou. E aí ali você vai dizer, eu falo desse jeito, eu não falo desse jeito. Eu me pareço com isso, eu não me pareço com isso. Olha os concorrentes, você vai entender com quem você quer ser confundido, porque você será, e com quem você não quer de forma nenhuma que seja associado. E aí você vai entender, por que eu não quero me parecer com isso? Pela forma como ele se porta nos vídeos, pela forma como ele apresenta o produto, pela falta de personalidade. Porque, no fim, se a gente pensar a função maior do branding, é criar desigualdade. Então, a gente vive aí num lugar de milhões, como eu vou ser desigual entre eles? Como eu vou criar essa diferenciação para que eu seja primeiro percebido, depois recordado, né? Porque quando a gente é diferente no meio dos outros, a gente será lembrado e, por fim, escolhido. Se não agora, daqui 5, 6 meses, que branding é para frente, né? Para agora e também para frente. Que legal, assim, você contar essa questão
da visão mesmo como marca, assim, porque parece que começa desde o início e todos os elementos se compõem. Até tô pensando assim, uma dor que eu vejo muito quando eu trabalhei em agência, até o Lucas pode falar como sócio proprietário, né, do estúdio, como a pessoa tem que, né, o empresário tem que pensar que a sua marca é o seu primeiro cliente, né, como você vai apresentar ele. E eu vejo que essa é uma dor muito grande. Se a gente chega, né, na agência e às vezes falta uma prospecção ativa, realmente a própria, né, empresa às vezes não tem o seu, atende muito bem, mas às vezes não tem um conteúdo tão estruturado, ou uma forma de falar tão legal. E assim, esse exemplo que você deu da Disney é assim, acho que é muito claro, né? Porque eles trabalham isso em todas as peças, né? Seja no streaming que a gente tem, até o visual, como eles mantêm. E quando você vai lá e experimenta isso, por exemplo, você chega lá né, no parque, que a gente teve essa experiência, e realmente você é tratado como um dia mais feliz da sua vida. Você vive disso, Você né? vive disso. Então, assim, como não pensar, né? Como não pensar em estratégias pequenas, mesmo mas que podem ajudar, independente do tamanho do negócio. E eu vejo que isso vai muito também com a cultura empresarial, assim, né? Você entender quem você é, então, missão, visão e valores, que a gente acredita, né? E, assim, igual você falou, não adianta só o proprietário saber disso e ali na hora do atendimento não acontecer, né? Como é na Disney, um exemplo maravilhoso. Então, Lucas, você, assim, lá no estúdio, é um desafio também trazer, assim, o que vocês são, alimentar o Instagram de vocês? Que a gente foca muito no cliente às vezes, né? Como que é isso? Eu acho que a gente é um bom exemplo de como pequenas marcas, pequenas empresas conseguem fazer isso, né? Quando a gente começou e a gente enxergou uma oportunidade dentro do mercado, a ideia era ser o mais criativo possível, se parecer jovem, até porque eu e a minha sócia, nós somos jovens. Então era trazer, acho que esse diferencial e mostrar isso. Acho que a gente traçou essas estratégias para mostrar para as pessoas como que a gente faria isso, né? Como que a gente ia transparecer essas diferenças. Então foi através da criação de conteúdo, da forma como a gente se comunicava, da forma como a gente se vestia, até há pouco tempo que a gente fez o evento, né? Então, tudo isso é pensado de uma forma milimetricamente desenhada para que as pessoas nos enxerguem dessa forma. Então, a gente realmente decidiu o que a gente queria ser e o que a gente não queria ser, como a gente não queria ser visto. Então, acho que é bem isso que você trouxe, né? E não é nada tão complexo assim, né? A gente senta e pensa, né, em todos esses pontos que são pequenos, assim, né? Não é nada complexo. E aí, na forma que a marca vai crescendo, a empresa vai crescendo, a gente vai desenvolvendo isso cada vez mais, inclusive passando para os colaboradores, porque eu acredito que Disney não teria como ser todo esse sucesso com várias pessoas trabalhando lá, se aquela pessoa que pensou tudo isso não tivesse disseminado para todos os colaboradores e treinado essas pessoas, né? Então acho que faz parte desse processo de criar branding, né? Total, total. E como se aplica na Disney, se aplica na menor pizzaria da cidade, porque é isso, não é simplesmente, porque não é assim tão simples, mas a partir do momento que você se define, como qualquer um de nós, a partir do momento que a gente descobre quem a gente se torna cada vez mais a gente se aprofunda naquilo que a gente é. Então, é preciso um trabalho de pesquisa, cadê a professora Rafa? Para que a gente entenda quem é esse cliente a fundo mesmo. Que é um trabalho primeiro de descoberta, que eu falei lá no evento. A gente descobre uma marca, a gente não cria, não tem como você inventar algo do zero. Então, muitas agências, elas não fazem esse trabalho de descoberta tão a fundo e aí criam-se marcas deslocadas do que de fato aquela empresa é. E aí isso é o mais difícil de sustentar, porque a gente sustenta o que a gente é. A gente aprende a sustentar, a gente vai se entendendo, mas o que a gente não é, a gente não consegue. Então, é que nem o Esquadrão da Moda, né? Eles pegavam lá pessoas que se vestiam mal, entre aspas, e davam 10 mil reais para elas trocarem de guarda-roupa. E aí eles iam lá e pegavam roupas para elas, às vezes, muito dissociadas do que elas eram. E isso não funcionava, porque não se pensou a personalidade, não se pensou aquela pessoa enquanto sujeito. E a gente precisa pensar a marca enquanto sujeito, enquanto uma pessoa mesmo. Então, se a minha marca é uma pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela veste, o que ela não veste, o que ela escuta, o que ela não escuta, qual é a visão de mundo dela, qual bandeira ela levanta, o que ela defende. Se ela defende isso, ela já não pode estar se colocando nesse lugar aqui, porque senão ela trai o que ela determinou, né? Então, assim como os diretores de cinema, é uma coisa de, sobretudo, disciplina, porque é preciso que se mantenha num lugar, se defina esse lugar e siga ele com coerência. Bianca, a gente conversou também, você falou sobre sustentar a marca, e eu acho que quando a gente começa a criar a marca, é bom a gente ser bem coerente com aquilo para que a gente consiga sustentar.
mas pensando em grandes marcas para que elas consigam sustentar aquilo que elas já construíram e que já está na cabeça das pessoas por muito tempo. A gente tem agora o exemplo, que acho que é um exemplo maravilhoso do que não se fazer, que é a Virgínia, e toda essa discussão dentro da comunicação que a gente se discute, é branding ou não é, o posicionamento, a roupa que ela veste, mas até as pessoas que não entendem muito sobre comunicação, mas que de uma forma ou outra conseguiram entender que aquilo lá, a roupa que ela estava vestindo, não era muito por acaso, né? Então acho que essa é legal responder para as pessoas. O jeito que ela estava lá, a forma como ela se comunicava e como ela se vestia, é branding ou não é branding? Eu tenho uma referência, que é a Ana Couto, que é quem eu utilizo para estudar branding, e ela fala que marcas são como pessoas. E eu acho que esse movimento de trazer o CEO para ser o rosto da marca, para ser a marca, na sua maioria das vezes, é uma prova concreta disso, né? Da necessidade não só de você ter um ser humano ali com quem você se identifica, mas sobretudo que você construa uma personalidade para ele. Porque assim como você constrói uma personalidade para uma marca produto, você constrói uma personalidade para uma marca pessoa. Então, a gente pensa também que é uma arquitetura muito bem desenhada e nem sempre é assim. Porque se fosse muito bem desenhada, não aconteciam coisas desta forma, né? Mas quando a gente pensa em colocar o CEO ou o gestor como esse rosto da marca, é preciso entender aquilo que eu falei, não se pode dissociar uma coisa da outra, não se pode criar uma marca liberal para um CEO que é conservador, porque uma hora isso cai, não se sustenta uma mentira por muito tempo. O brand ele vem para potencializar, para evidenciar o que o sujeito já é. Então não se cria nada. E associar uma marca a uma pessoa é um risco muito grande, né? Porque se essa pessoa cai, leva consigo a marca e coloca a marca em dúvida. Então, se defende um discurso e essa pessoa age de maneira diferente, se trai o discurso e, consequentemente, se trai a comunidade, todo o ecossistema que ela desenhou em torno disso. Mas o fato disso funcionar com, enfim, Boca Rosa, João Adib, todos esses exemplos que a gente tem, é a prova concreta de que as pessoas precisam de uma personalidade. E aí, na construção dessa personalidade, se pensa a roupa que esse sujeito usa, se pensa a forma como ele se porta no vídeo, se pensa o discurso principal que ele vai defender e a comunidade em que ele vai querer se inserir. Tal como uma marca de produto também precisa pensar-se assim. Ela só não tem um rosto humano, mas ela precisa ter toda uma construção de personalidade em todas as suas camadas. E isso do branding pessoal e pensar na imagem do dono da marca, do CEO, é algo que a gente vê crescendo um pouco mais dos últimos anos para agora, porque se for pensar em grandes marcas como, por exemplo, a Nike, não tinha o CEO da Nike, o dono da Nike, não era a cara da Nike, né? Eles apostavam em outros atletas para que eles sim representassem aquilo que a marca queria passar, né? Essa mensagem. Mas agora acho que do último tempo, e não sei se é muito da pandemia, pode ser, ou de todo esse caos que aconteceu, as pessoas sentiram a necessidade de se conectar com quem estava por trás da marca fazendo aquilo, né? Então, quem era a cara disso. E acho que a partir disso, né, quem trabalha com marketing foi entendendo que isso era uma baita estratégia. Então, por exemplo, a CIMED, todo mundo consome algo da CIMED, às vezes um medicamento e nem percebe. A hora que entrou João Adib e Carla criando conteúdo, pelo menos os jovens, porque eles estão muito lá no TikTok, por exemplo, começaram a perceber a marca dentro do cotidiano e a partir daí uma marca que, óbvio, super consolidada já, começou a ter um posicionamento e uma lembrança de marca muito maior porque os sócios, eles elevaram isso, né? Tanto com a Boca Rosa também, a Bianca Andrade com a Boca Rosa e a Virgínia com a We Pink, né? Mas aí essa questão do o que é mais valioso no fim das contas, porque acaba que esse dono da marca, ele rouba um pouco da atenção da marca, né? E existe uma briga. Então, CIMED é muito mais jovem porque a comunicação mudou, sendo que ela atende todos os públicos porque é medicamento. Como que funciona essa... Precisa ter muito cuidado para você não ir por um caminho e acabar distanciando um público que você já atendia, né? Isso às vezes é uma leitura de rebranding, né? E o rebranding ele acontece quando o produto ele se expande, e aí a proposta de valor inicial já não dá conta do que ele prometia no início, ou porque realmente a nossa cultura mudou, ou a gente identificou que uma tendência entrou e a gente já não se encaixa nela. E, enfim, às vezes um problema cultural faz com que um rebranding seja necessário.
que a gente associa essa marca a uma outra coisa, porque agora o WePink a gente já associa a uma coisa que não é muito positiva, então vamos pensar algo novo. É um risco, você pode perder tudo que você fez, mas você pode construir coisas que esse lugar aqui não comportava, ele estava limitado. E é isso, é pagar para ver, né? No final das contas. Você só vai poder entender se um rebranding, ou se um novo posicionamento, ou se uma tendência que você resolveu aplicar vai funcionar a um período médio e longo prazo, que aí você vai poder avaliar no fim das contas. Eu estou sendo percebido como eu gostaria de ser percebido? Esta forma é de fato o que eu sou? O que eu era antes era ruim, eu não queria? Ou eu trago aquilo para hoje e eu consegui reformular? Porque mesmo grandes marcas, que foram grandes marcas no passado, elas não passaram por essas reformulações e ficaram por lá, né? E marcas que são muito novas, hoje já ocupam o topo dessa percepção de valor que a gente tem na nossa cabeça, como a CIMED. Ela não é de hoje, mas hoje ela está em evidência, porque algo foi repensado, algo foi reavaliado e reestruturado para os tempos de hoje, para a necessidade de hoje, e para o que se queria comunicar. Certamente eles olharam e falaram, bom, não somos desiguais dentre essas tantas marcas de farmacêuticos aqui. E aí se aplicou essas assinaturas, que pra gente é muito evidente, porque é tão repetido que a gente sabe quase todas as técnicas que eles vêm usando, né? E é muito necessário se atualizar, mas também é um risco, né? A gente que estuda e acompanha, a gente sabe que tem um rebranding de grandes marcas que funcionam, como tem as que não funcionam, né? A gente até estava comentando antes, né, preparando um pouquinho do roteiro desse episódio, no caso da Jaguar, né, que foi, assim, uma questão, assim, eu posso dizer até absurda, né, a repercussão que dá, e a gente traz exemplos bons e ruins, que eu acho que é importante analisar dessas duas formas, né. E você citou a Boca Rosa, a gente tem um exemplo bom e ruim também que ela passou agora, né, então eu acho que até você falou um pouquinho dessa questão dessa maturidade, né, existe um ciclo maturidade que a gente acaba alcançando como marca. E eu vejo, assim, né, como estudante, que a Boca Rosa soube muito bem reconhecer, sabe, fazer essa gestão de crise muito importante ao lançar um produto que não foi legal, assim, né, porque é um produto que carregava o branding dela e que no final, assim, não atendeu o que ela queria. Então, assim, de ter tido essa maturidade mesmo, não só como marca, mas como empresa, de se posicionar, de dar um passo atrás. E ontem, né, vendo os stories ali que ela falou que tinha sido exatamente um ano do pior dia da vida dela, que era esse dia de lançamento, né, então, assim, tem pessoas grandes que erram, igual você disse, a gente só vai saber, claro, a gente tem que estudar antes, mas também tem que testar, né? Fazendo uma coisa nova, um produto novo, tem que testar, tem que ver, então eu acredito que a gente tem que ter essa preocupação, e não só como marca, mas agora como futuros publicitários, estamos né, se formando há pouco, de ter essa preocupação pessoal também, né? A gente viu como a Virgínia destoou o que ela é no dia a dia, na CPI das Bets. Mas como que você trabalhou, Ianca, assim, quando você saiu da Unicentro, essa questão sua pessoal, de como se posicionar, porque a gente também tem o nosso branding pessoal, né? Então eu fiquei pensando, assim, essas mulheres muito grandes, né, Bianca, Boca Rosa, trabalhou isso muito bem. Como que a gente pode fazer, assim, você tem alguma dica nesse sentido? Antes eu quero voltar na Boca Rosa, porque eu acho que é um caso muito legal mesmo que aconteceu com ela. Primeiro que ela soube fazer uma gestão de crise ali muito bem, né? Maravilhosa, né? E corrigiu um erro que não foi dela, né? Porque é isso, marca não se constrói só no marketing, não se constrói só com o gestor, se constrói em toda a cadeia de produção de uma empresa. Mas aqui é um ponto interessante de inconsistência em uma área que afeta todas as outras. Então, a forma como a Bianca Andrade construiu esta marca enquanto sujeito, posicionamento, bandeiras que ela defende, pessoas que ela traz para dentro de sua empresa, grande maioria mulheres, então foi muito bem construído, tanto que a gente gosta dessa marca. A forma como ela comunicou isso foi muito bem construído, porque a gente desejou esse produto no final das contas. Então, essas duas esferas, elas se encontraram. Então, a comunicação e a personalidade da marca estavam muito alinhadas. Mas aí, quando a gente olhou para o produto, que o marketing não tem poder sobre isso, né? Ele se dissociou dessas duas esferas aqui, e aí a gente perde um equilíbrio, porque são 3 pilares. Então, a gente tem o produto, a comunicação e a personalidade de marca. Então, Parana Couto, o que a gente é, como a gente fala e o que a gente faz. E é isso. É preciso que o brand ele olha para esses 3 lugares, ele monitora esses 3 lugares
E ele tá ali acompanhando de perto, ainda que ele tenha mais controle sobre o que é e sobre o que fala. Mas é interessante pensar como existem coisas que estão diretamente ligadas ao nosso trabalho, à nossa função, mas que fogem ao nosso poder, como o caso da Virgínia, e nos afetam, né? Com certeza. Eu acho que essa gestão de crise, até eu tenho estudado muito isso, assim. E agora tá começando uma nova onda, né? Por exemplo, a IA, como que é... Você tem que pensar como que a sua marca vai se posicionar nessa questão. Então, igual você disse, né? De pensar a marca como pessoa e de pensar nessa gestão mesmo integrada. Então, que a gente converse, né, internamente com quem atende, com quem produz e revise, né, esses planejamentos. Total, então, total. Essa foi até uma deixa, né, do nosso podcast para quem tá escutando, é isso, né? Realmente revisar essa estrutura. E como a gente perguntado, revisar essa estrutura pessoal também, né? Às vezes a gente vende uma coisa e acaba não trazendo esse branding pessoal mesmo, né? Se posicionando, agora você estava comentando aqui antes no intervalo, gente, como é difícil às vezes para nós, principalmente mulheres, às vezes se posicionar e falar, eu fiz isso e... Até por que você diria isso? Como que você se posicionou depois da faculdade? Porque, assim, um desafio que eu vejo é isso, né? Como profissional jovem, que sim, teve experiências, mas às vezes não ainda tão relevantes esse tempo de mercado, né? Tem como, né? Ir contra esse desafio de quanto tempo você tem de experiência, algo assim? Eu acho que se posicionar sempre será muito difícil, principalmente se você está falando de você mesmo, né? Quando a gente está falando de terceiros, quando a gente está construindo uma marca que a gente nem precisa relacionar com a gente se a gente não quiser, é mais fácil. Porque o posicionamento, ele vai exigir isso, alguma diferenciação. Você vai ter que posicionar é escolher. E escolher é dizer, bom, eu não sou isso. É você sair do lugar do genérico, é você sair de cima do muro e falar, goste quem gostar, desgoste quem desgostar, mas eu sou isso. E aí, sustentar isso não é fácil. Eu acho que é o maior impedimento para que a gente se posicione no final das contas. Não é tanto a exposição, mas eu acho que é a coragem de sustentar algo que a gente acredita e saber que isso vai desagradar o outro. Ainda que não seja algo polêmico, mas seja uma estética. Então, há pessoas mais maneiras, mais legais, mais descoladas. Há pessoas que vão se comunicar dessa forma, que vão investir em design nas suas páginas, nos seus feeds. E você também, mas você vai ter que escolher um. E talvez daqui a um tempo você fale, nossa, mas isso não é mais eu. E aí eu vou ter que mudar tudo. Enfim, acho que o difícil mesmo não é a exposição, mas a decisão de ser e não ser algo. Com certeza. E aí, o que você acha disso? É difícil pra você também, Lucas, essa questão como empresário? Eu acho que é difícil até pela questão de quando a gente é jovem e a gente precisa sustentar algo, acho que a gente precisa entender de uma forma ou outra que as coisas mudam, né? E não tem problema se atualizar, né? Não tem problema mudar de opinião, desde que a gente seja coerente com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Então, né, quando eu comecei a empresa aos 19, eu já não penso mais da mesma forma como agora aos 21, né? E é um espaço de tempo tão pequeno, mas a gente amadurece e as coisas vão mudando. E a partir daí a gente vai se posicionando de uma forma diferente. E melhorando esse posicionamento, e se aprofundando no que você é. Isso é evidente no estúdio do Lucas, que se definiu o início e depois aquilo foi criando desdobramentos e se expandindo. E hoje eles são mais eles do que eles eram no início, lógico, porque eles foram se entendendo e se definindo. E agora eu queria ouvir de você e também do Lucas, acho que posso complementar depois também, quais livros, quais perfis, documentários você está consumindo sobre branding ou sobre marketing em geral que você gostaria de deixar como indicação? E já vai pensando aí também, que depois a pergunta vai para você. Tá bom. Então, eu atuava na área de produção audiovisual, tinha esse interesse por branding, por descobrir esta coisa que os diretores tinham que unificar os seus materiais, mas a minha migração para esse lugar dentro da 3C se deu de uma forma muito inesperada. Eu definitivamente não estava preparada para esta mudança. Não que eu esteja hoje, estamos trilhando esse caminho, mas eu fui comunicada às 5 horas da tarde e às 5 horas da tarde eu digitei lá no ChatGPT, melhor pessoa de branding do Brasil. E aí apareceu ela. E eu fui, ela abriu um curso no... Ela Ana Couto, né? Parece que todo mundo conhece. Ela abriu um curso no outro dia, comecei a fazer esse curso. E aí foi isso. Então essa é a minha primeira indicação.
Para quem quiser acessar conteúdo grátis, no YouTube a Ana Couto mesmo fala muito. E a gente tem a Thay Dantas, que eu indiquei para o Lucas, que eu acho que ela é muito didática no que ela apresenta, muito provocativa às vezes, mas de muito valor tudo que ela oferece. E para quem quiser saber mais sobre personalidade de marca, o ideal é começar estudando arquétipos. E aí você pode ir para o livro O Herói e o Fora da Lei, que é um livro muito antigo, provavelmente tem aqui na biblioteca, inclusive da Unicentro. Então, comece por ali, que isso já vai te abrir muitas possibilidades, vai mudar o teu olhar mesmo, para que a gente entenda que todas as marcas se encaixam dentro desses 12 arquétipos. Ainda que haja formas muito diferentes de apresentar cada um, a partir do momento que você define este ponto, que não é tão difícil, 1 em 12, vou escolher uma opção entre 12, daqui você cresce todo o resto. E aí, daqui você vai ser consistente, você vai usar sempre esse filtro. Isso que eu estou fazendo está dentro desse arquétipo que eu defini? Não. Então, será que é o momento de eu mudar? Será que é o momento de eu rever? E este rever parte daquilo que a gente conversou um pouco antes, sobre olhar para dentro, olhar para o cliente, olhar para o mercado, que a gente chama de investigação, né? Então, pergunte para o outro o que ele percebe desta marca. Tenha essa coragem de perguntar e pergunte a você mesmo. Quando eu abro o meu feed, agora enquanto gestor de empresa, eu gosto do que eu vejo enquanto sujeito que eu apresento aqui, ou a coisa está muito bagunçada, ou todo dia eu tenho uma personalidade diferente, ou eu sou inconsistente, aqui eu tô tão feliz, aqui eu tô tão sério, aqui foi um material tão caprichado e aqui é um material, às vezes, sem muita atenção. Olhe para isso, anote isso, descreva o que nisso te incomoda, o que nisso te comove, que eu acho que a gente se emociona com algumas coisas que a gente mesmo produz e a gente esquece, sendo que a gente deveria reproduzi-la outras vezes ou melhorá-la, defini-la como algo nosso. É isso, não deixe de perguntar ao outro, não deixe de perguntar a você, não deixe de sentar frente ao seu cliente e falar, tá, eu vendo esse produto, mas para ele ser perfeito, o que ele precisava ser? E aí você vai ver que ele vai descrever às vezes o teu concorrente e é um ponto mínimo, ajusta essa tampa para cá e o teu produto será melhor do que o dele. E aí você nunca escutou isso, você nunca perguntou isso e agora você pode fazer uma mudança que realmente é relevante para quem você atende, não apenas um simples desejo teu. Eu acho que essas dicas são tão legais e fáceis de serem aplicadas, né? Tira um dia do teu mês e vai perguntar para os teus clientes isso, né? Acho que sem conversa não tem caminho, né? É como se a gente jogasse no escuro. Então, todas essas questões que você traz é algo que aproxima o que parecia tão distante de algo que pode ser feito e aproxima do pequeno gestor de marca, daquela pessoa que não consegue contratar alguém para fazer por ela, né? Então, o dono da padaria, o dono da pizzaria, a pessoa vai lá e faz conversa com o teu cliente. Acho que da mesma forma que você conversa da bancada, eu tô aqui atendendo a pessoa, pergunta, né? Como que ela tá se sentindo, como que poderia melhorar aquele produto. E acho que até perguntas mais profundas, eu acho que são interessantes para você conseguir entender a forma como que o teu cliente enxerga o mundo. Total. E a partir daí você entender como que você pode melhorar todo o teu atendimento, a embalagem do teu produto, a forma como você se comunica com ele. Porque as pessoas, elas não é simplesmente aquilo ali, o atendimento ali, tem todo por trás, né? Por que a pessoa escolhe sair do caminho dela para ir até você? O que motiva ela, no final das contas, a fazer essa escolha, esse esforço, né? Que é um esforço, de qualquer forma, chegar até a gente. Então, isso é uma pergunta. Eu acho que olhar como a pessoa vê o mundo é ir para esse lado antropológico e é muito necessário. Você se desloca do produto e aí sim você entra no... Porque esse produto faz sentido para esta comunidade. Como o mundo vê esta comunidade, como essa comunidade vê o mundo, que é de interesse dele. Então, trazendo Boca Rosa novamente, ela passou a olhar para mulheres que se maquiavam no carro e como ela poderia criar produtos que fossem práticos para essas mulheres. Não poderia ser uma base líquida, não poderia ser um pó solto. Ela passou a olhar o dia a dia e não necessariamente a relação mulher e maquiagem, né? Então, esses são questionamentos muito válidos e muito necessários. E que exigem essa preocupação e esse cuidado, porque a gente passa a produzir meio que em série, né?
preciso de 3, 4 posts e é isso. E só isso já é tão difícil, quem dirá pensar conscientemente sobre esses 3, 4 posts. Mas o que faz com que uma pessoa de fato escolha a sua marca não é o investimento em performance, não é o volume de conteúdo, não é uma presença digital muito forte, é a consistência de marca, porque quando ela quiser te achar, ela vai lembrar o que procurar. Porque ela lembra que você... dentre todos esses vídeos salvos aqui na minha pasta do feed, eu sei que esse que tem uma bolinha amarela é esta marca que eu queria comprar uma jaqueta, porque eles sempre usam essa bolinha amarela. São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? Eu acho que você tinha perguntado, e da mesma forma a Ianca me apresentou a Thay Dantas, e assim, quem gosta desse assunto, por favor, assistam, ela é maravilhosa. E ela fala muito sobre como construir marcas sexys que chamem a atenção. Então, ela tem um documentário gratuito lá no YouTube, quem quiser assistir, tá lá. Tem também uma que eu acompanho há muito tempo, que é a Guta, do Purple Metrics. E ela fala muito, acho que ela começou a produzir conteúdo mais pro TikTok, então inclusive tá lá, a Guta do Purple, quem quiser assistir, tem ela lá. E eu acho que o mais interessante, além de consumir conteúdo que fale sobre a essência ali, do que é branding e todos esses cases, é legal tentar dar um passinho para trás e ler sobre o comportamento do consumidor, comportamento da nova geração. Acho que o meu maior vício é ler sobre artigos da geração Z. Porque é tanta coisa e como muda a comunicação, e você precisa mudar para também atender esse público que é o novo público consumidor, né? Então é tão interessante isso. Então, para a gente conseguir entender branding, como funciona todo esse movimento, a gente precisa entender de pessoas, porque marca é isso, né? Marca não é marca, marca se comunicando com pessoas, né? Por trás de toda marca existe uma pessoa que pensou naquilo. Então, eu acho que branding a gente precisa pensar por essa essência, né? Entender como que funciona o mundo, todos esses consumidores, que existem grupos e quem a gente quer atingir. Eu acho que isso aí também vai um pouco para que as pessoas se atualizem sobre isso, né? É muito mais estratégico do que qualquer outra coisa. Então, branding hoje, eu acredito que seja uma das áreas mais estratégicas da empresa. Você vai estar ali auxiliando numa expansão de produto. Por que criamos essa nova funcionalidade? Por que não criamos? Por que passamos a vender isso? Por que não passamos? Se a gente resolve colocar isso aqui dentro, isso confunde ou isso traz clareza para o que a gente vende? Então, é realmente muito mais do que comunicação, muito mais do que os 4 P's de marketing, são os 3 P's de branding, que é pessoas, propósito e aí sim o produto. Então, primeiro se estuda o que essas pessoas fazem, o que lugar ela quer ocupar no mundo e como o teu produto pode conectá-la com isso. Um exemplo disso é a Patagônia, uma marca que conecta as pessoas que têm propósitos relacionados ao mundo, à terra, ao meio ambiente, ao produto. E não importa quanto esse produto custe, eu não estou comprando o produto, eu estou comprando o meu propósito, né? Que está ali representado porque alguém olhou não necessariamente para a minha necessidade enquanto pessoa que precisa comprar uma jaqueta, mas para a minha perspectiva de pessoa no mundo. Visão de mundo. Inclusive, essa é uma das missões do Pulo do Galo, né? Que a gente conseguir trazer para o público um pouquinho desses conceitos, assim, de branding. E eu não posso deixar de mencionar até aqui meu amigo e host, né? Por exemplo, esse roteiro, você teve uma reunião com ele antes, a gente pensou no porquê trazer você, do porquê trazer esse tema, de como estruturar as melhores perguntas para que realmente trouxesse. Então, tudo isso também é branding. E a gente está tentando construir isso de uma maneira, para quem não sabe, né? Esse podcast está sendo conduzido por professores e alunos de publicidade e propaganda aqui da Unicentro. E assim, é uma honra mesmo como aluna e futura profissional estar aqui com profissionais tão legais que realmente, assim, eu acho que sem um roteiro tão bem estruturado a gente não teria uma conversa tão boa. Então, obrigada por compartilhar essa conversa e acho que parabéns também a quem está nos bastidores, né? Está fazendo tudo isso ser possível. E o nosso intuito é esse, levar esses conteúdos de branding, posicionamento e realmente traduzir essa linguagem que às vezes aqui a gente fala, né, natural, manda uma marca aqui, às vezes a galera não tem esse gancho, né, mas que a gente consiga cada vez mais o nosso perfis e também aqui no Pulo do Galo trazer essa consciência, assim, que o marketing ele tem que estar integrado nas outras partes da empresa, né, então é isso, obrigada Ianca pela sua participação, a gente está aqui nos finais já, e também queria agradecer o Lucas, todo mundo que está atrás na produção, porque esse foi mais um episódio muito lindo, né, que a gente está construindo aqui junto.
Isso mesmo, Vilma. Muito obrigado por me acompanhar nesse episódio. Muito obrigado, Ianca. Acho que a nossa conversa foi, assim, enriquecedora para mim, para Vilma, e espero que para todo mundo que esteja nos ouvindo. A gente realmente, quando vai criar o roteiro, a gente pensa trazer o máximo de valor para as pessoas, para que isso agregue. E comunicação é tão importante, né? É tão importante para quem vai construir uma carreira profissional, independente se é marca, se é uma pessoa sozinha, né? E comunicação é o que nos leva além, né? Então, a gente tenta sempre trazer isso para conseguir agregar pelo menos um pouco na vida das outras pessoas. Então, muito obrigado, Ianca. É o brand do Pulo do Galo. É o branding do Pulo do Galo. A gente tem um brinde do nosso apoiador do Sicredi. Peraí que eu vou pegar, porque ele tá aqui escondido. O Sicredi também tem um outro apoiador, que é a Dirk. E a gente tem Maravilhosa. aqui que é a Eco Bag da Dirk. Isso. Tem brindes aí dentro. Arte e cultura na Unicentro. Gente, eu amo a Dirk. Desde sempre. E eu acho que é muito legal a gente falar de comunicação enquanto... Ai, que lindo. Muito carinho. Porque quando a gente olha para o nosso curso, o nome dele é Comunicação Social / Publicidade e Propaganda. Então, primeiro a gente precisa pensar o sujeito, para depois pensar como atingir ele com alguma ação de marca, alguma promoção dessa forma. Mas sem entender, sem olhar de uma forma mais crítica, a gente não consegue desenvolver de fato o que é relevante para ele. Então, muito bom compartilhar isso aqui com vocês. Muito bom estar aqui, espero ser chamada outras vezes. Essa conversa rende muito. E agradeço muito. Obrigada Unicentro e Pulo do Galo. Obrigada. Pessoal, agora para finalizar, só não esqueçam dos 3 pulinhos do galo, que é curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Mais uma vez, obrigada, Ianca. Obrigada aos nossos patrocinadores, Dirk e Sicredi. E não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e fique ligado nos próximos episódios. Até mais!